Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Estou muito feliz de hoje estar compartilhando com vocês o meu devocional. Hoje, 17 de junho, um dia importante porque nós acordamos e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Todo mundo já conhece esse livro, né? Eu sempre tenho postado aqui nos meus stories que é Café com Deus Pai. Uma bênção, viu, gente? Uma bênção. Eu tava lendo ele aqui agora e resolvi compartilhar com vocês. O tema de hoje fala sobre isso. Você tem ouvido a voz de Deus? Essa pergunta que eu deixo pra você, tá? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido sensível à voz de Deus? Ou você tem ouvido a sua emoção, a voz da emoção? Olha só, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 10 diz: Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Para que a vida faça sentido, é preciso haver algo que nos impulsione a nos levantar todos os dias pela manhã. E apesar das dificuldades, enfrentar coragem, o nosso leão diário, para que, como diz o ditado popular, no dia seguinte não haja dois leões para enfrentar. Essa é a luta em que sozinhos somos facilmente assolados pelo cansaço e o desânimo. Por isso é fundamental estarmos atentos à voz de Deus, nos impulsionando a nos dando estratégias para vencer cada dia. Eu não sei o que tem passado na sua vida, mas seja sensível à voz de Deus. Pare um pouco para ouvir o que Deus tem falado. Escute. Deus fala por meio de oração, do silêncio ou até mesmo de uma música, que quando ouvimos, sentimos as direções do Pai sendo dadas a nós. Deus fala por meio de pessoas, muitas vezes fazendo que pessoas improvisáveis venham a ser canais de bênção em nossa vida. Quantas vezes Deus usou pessoas para falar comigo? Quantas vezes, meu Deus do céu. A minha vida é guiada pelo Espírito Santo e por Deus, né? Então, todas as vezes que eu passei por algo, ou por uma fase difícil, e olha que eu passei por muitas, Deus sempre usava pessoas para me direcionar, para me dar uma direção, para conversar comigo, me dar um conselho. E mesmo eu estando sofrendo, com pensamento naquela coisa ali, naquela situação, eu era sensível a ouvir a voz de Deus. Eu sempre optei ouvir a voz de Deus para não sofrer. Mesmo que fosse difícil para mim no momento, mas eu sempre fui sensível a ouvir a voz de Deus. Eu sempre escolhi obedecer à voz de Deus. Eu acho que é por isso que, mesmo passando por algumas dificuldades, por algumas situações que todos passam, eu tenho me fortalecido cada dia, porque eu escuto a voz dele. Deus tem falado todo o tempo, mas talvez você não tenha estado sensível a ouvi-lo. Ele está falando com você. Nesse exato momento Deus está falando com você, porque eu não iria nem gravar o vídeo. Mas eu falei, não, vou gravar e vou fazer uma publicação, para que as pessoas possam, aprender um pouco e também ouvir hoje junto comigo esse devocional. Pessoas que não andam com Deus não podem falar em nome de Deus. Não dê atenção a todas as vozes. Ouça realmente homens e mulheres de Deus. Feche-se em seu quarto. Use a palavra de Deus como bússola. E com toda certeza você encontrará o Pai e conseguirá ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que você tenha um tempo para Deus, o tempo do seu dia para Deus, que você entre dentro do seu quarto, feche sua porta e fique em silêncio. Que você converse com Cristo, que você pegue sua Bíblia, pegue seu devocional, tá? E tenha o seu momento com Ele. É muito importante. Eu sempre falo para os meus amigos que eu tenho um momento só com Deus. E que Ele é o meu psicólogo. Deus é o meu psicólogo. Eu tenho conversado muito com Ele.
Para finalizar, vamos lá. Para grandes conquistas, você precisa entender que é indispensável estar sensível à voz de Deus. Assim como nenhuma viagem para longe, para o desconhecimento, é realizada sem um mapa ou um GPS. Para qualquer direção que você for da sua vida, para qualquer direção, você precisará ouvir a voz de Deus. Você precisará estar sendo guiado por Deus, assim como a gente às vezes vai para algum lugar e a gente coloca no GPS, né? A gente precisa de uma direção. Você tem Cristo para direcionar a sua vida. Não podemos avançar em direção ao nosso destino se não estivermos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Então comece a ouvir agora, mesmo para triunfar no dia de hoje. Amém? Que você possa ser sensível à voz de Deus, né? Sempre que você possa parar para ouvir a voz dele. Não escute a voz das emoções, não escute a voz de tristeza, não escute a voz de desespero, né? Aquela voz que fala assim, você não vai conseguir, você não vai seguir, você não vai ser ninguém, né? Você tá pagando pelo que você fez. Não escute essa voz. Escute a voz de Deus, que está dizendo, prossiga, caminhe, continue, porque eu estou aqui com você, né? Afinal de contas, ele veio, né, ao mundo, né, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma direção, para nos dar a chance de recomeçar todos os dias. Hoje é um dia de você recomeçar, de você fazer tudo diferente. É difícil, muito difícil. Yasmin, é fácil você falar. Não. Eu passei por muitas coisas, eu sei o que é que eu tô falando. Então, hoje eu digo pra você, independentemente da dor, do sofrimento, do que você tenha passado, sempre seja sensível a ouvir a voz de Deus, o que Ele tem falado pra você. E siga o caminho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe.